Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 14 de março. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje juntos meditar o livro do Êxodo, capítulo 32, versículos de 7 a 14. Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste do Egito. O ser humano é triste, e a Bíblia o relata em vivas cores. Poucos dias haviam passado da grande libertação do Egito, da milagrosa abertura do Mar Vermelho, e o povo esquece. Não tem paciência nem para esperar 40 dias, que Moisés desça do monte com as tábuas da aliança. O povo quebra seu matrimônio com Deus antes do dia do casamento. Começa a adorar uma estátua de metal fundido, fabricada à custa do seu empobrecimento. Pode existir estupidez maior? Viver abraçados a Deus é a única coisa que pode dar sentido à nossa vida. Do livro do Êxodo. Naqueles dias o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor Deus, dizendo: Por que o Senhor se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitais, te peço, que os egípcios digam: Foi com má intenção que ele os tirou, para fazê-los perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos, Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. E toda esta terra, de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este é um dos trechos fundamentais do Antigo Testamento e da nossa vida. Relata a perene tentação de fazermos um Deus para o nosso uso e consumo. Temos a perene tentação de transformar qualquer coisa em Deus. Arão fala ao povo dizendo: Quem tiver ouro, se despoje dele, tirem os brincos, os braceletes de ouro, os objetos de ouro, e eu farei a imagem de um bezerro de ouro. Três 3.000 anos atrás, igual hoje, o povo transformou suas riquezas em um ídolo, um Deus, e começou a adorá-lo. Hoje, repetimos, não é diferente. Damos o melhor de nós ao dinheiro, ao sucesso, ao prazer a curto prazo. Sacrificamos tudo de nós, até os maiores afetos, para uma carreira profissional, um carro, uma casa. Depois ficamos decepcionados e só sobra a depressão, a droga, qualquer que seja. Essa é a triste história de muitos de nós que se acordam tarde demais. O filho sem amor já pegou o caminho errado das drogas e da loucura. A esposa sem amor do marido, que procurava só carreira, já se foi e procurou um outro. O marido sem esposa, que visava mais coisas materiais do que o amor, já procurou outra,
E assim, uma pessoa chega aos 40 anos numa total decepção e fracasso. Como seria bom refletir enquanto é tempo? Mas por que o homem precisa se escravizar deste jeito? Responder a esta pergunta nos abre o caminho de Deus. O homem é feito na sua mais íntima estrutura para amar a Deus. Ele nasce até geneticamente com os genes de Deus, como mostrou o neurocientista, Prêmio Nobel da Medicina no ano 2000, Arvid Carlsson. Se o homem não encontra a Deus, então se redobra em si mesmo e busca algo onde se apegar. Tudo que ele acha bom para se apegar ou considera um Deus. Mas isso é pura ilusão. O ídolo só te joga no chão, só te pede sacrifícios humanos. Agora, uma coisa é certa: se um homem decidisse, não vou seguir nem a Deus nem aos ídolos, vou ficar sozinho por minha conta. Bom, isso não é possível, porque mesmo inconscientemente ele se apoiará sobre alguma coisa e até ele mesmo se tornará o ídolo de si em um narcisismo louco. Pense, reflita e você verá que não existe uma pessoa que não adore algo. Se não adora a Deus, ele adora o dinheiro. Pode adorar o futebol até o fanatismo. Pode adorar o sexo. Pode adorar os vícios. Pode até fazer uma mistura de tudo isso. Até uma pessoa que busca a Deus pode misturar Deus com os ídolos, mas o preço se paga. O único modo para ficar livre de verdade é se agarrar a Deus, viver abraçados a Deus, permanecer junto dele. Da mesma forma que ele nos libertou no início da nossa caminhada, assim ele continua nos libertando todos os dias. Porém, você sabe que Deus pede licença para entrar e logo sai, se você não o acolhe bem. Mas o diabo entra arrombando e arrebentando e nunca mais sai. Hoje, porém, podemos colocar a nossa lupa sobre Moisés e sobre todos os que têm a missão de ser profetas e pastores. Tem a missão de ajudar o povo a tomar o rumo certo, o rumo de Deus, o rumo do amor verdadeiro. Não é fácil. O ser humano é triste. Nós somos tristes. Sabemos que estamos pegando um caminho errado que nos leva a um beco sem saída, mas igualmente persistimos. O nosso pastor sua para reconduzir-nos ao redil. Se nós formos pastores, saberemos quanto suor custa reconduzir um filho no caminho certo. O ser humano vive um momento de brisa que o torna uma marionete na mão do prazer, uma peteca louca continuamente lançada para o alto, se espatifando ao chão. O prazer o domina e o leva para a morte. O prazer, a qualquer custo, é uma faca de dois gumes. Além de esfaquear mortalmente quem é escravo do prazer, também fere quem o ama. O prazer louco se transforma em traição das pessoas que mais nos amam. O povo constrói um ridículo bezerro de ouro e chama esse grosseiro trabalho de Deus, dizendo que foi esse pedaço de metal que o tirou do Egito e o protege. Animal nenhum chega a tamanha burrice. Mas não para aqui. O povo perde seu ouro, suas poucas riquezas, claro, mas esse povo perde sobretudo a aliança com Deus. Corta com as fontes da vida, trai a sua própria vida, corta com a mãe que cuida dele. É destinado a morrer à míngua.
precisamos observar a atitude de Moisés neste momento. Na verdade, Deus e Moisés são como que a mesma pessoa. Moisés personifica a misericórdia de Deus e a fala de Deus expressa a justiça. Portanto, qual é a consequência desta traição, desse ridículo e custoso bezerro de ouro? Deus o diz: vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que a minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. A consequência do mal é a morte. Não é Deus que mata, mas nós mesmos, com o nosso pecado, que nos enforcamos até sufocar. O salário do pecado é a morte, irmãos. Do outro lado, as entranhas maternas de Deus vivem em Moisés, o qual diz: por que, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. O resultado é: o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Moisés é o pastor deste povo louco e encarna a misericórdia de Deus de uma forma inacreditável. Ele também se sente traído pelo povo, um povo de cabeça dura, que logo esquece os milagres de Deus. Um povo que se perde atrás de qualquer sereia que passe pela frente. Um povo ainda escravo do seu prazer e da sua cabeça dura. Este povo não trai somente a Deus, mas também a Moisés, que arrisca a sua vida para libertar um povo que não quer ser libertado. Isso que é duro. Moisés arrisca a vida para pastorear um povo que não quer ser pastoreado. Esta é a tragédia do profeta e de todos nós se formos chamados a esta missão. Essa é a tragédia dos coordenadores, dos irmãos pais, dos sireneus. Às vezes parece que estamos arrastando um elefante rebelde atrás de nós. Precisa carregar nos ombros uma baleia revoltada, isso que é duro. Mas Moisés, com um coração incrível, se coloca diante de Deus para aplacar a sua ira e salvar o povo. Sinal claro do que fará Jesus com a sua morte na cruz. Moisés, que encarna as entranhas maternas de Deus, não olha para si mesmo, para a sua dor, para a traição que sofreu, mas procura o bem do povo, mesmo que o povo procure o seu mal. A maior tentação de um pastor é achar suas ovelhas ingratas, achar o povo a ele confiado ingrato. Se o pastor, no fundo do seu coração, espera reconhecimento, ele será votado ao fracasso e à revolta, porque todas as ovelhas são um pouco desgarradas e por nada agradecidas, inclusive nós. E o reconhecimento, talvez, chegará só depois da morte. Se o pai do filho pródigo tivesse ficado ofendido por esse filho ingrato, como teria sido sua atitude? Será que teria corrido ao seu encontro? O teria abraçado e coberto de beijos? O que cabe a um pai e a uma mãe, a um pastor, é somente amar, 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 sem exigir nada em troca. Claro que se um dia aparece um sorriso de gratidão numa boa ovelha, em um bom filho, isso enche de alegria profunda, mas não pode ser exigido. É próprio do pastor amar, amar, amar até doer, até a cruz.
É a mãe que ensina o filho a sorrir, mas quanto ela deverá sorrir antes que o seu bebê lhe devolva um sorriso? Aprenda ele também a sorrir. É o pastor que molda o povo. Se o pastor renuncia e para diante da ingratidão do seu povo, então esse povo está perdido. Se a mãe abandonasse o filho porque é birrento, revoltado, tenta bater nela, qual seria o destino desse bebê? Não podemos esquecer que se o ser humano chegou a colocar o próprio Deus na cruz, não há um outro lugar para o seu profeta. Ser pastores significa subir na cruz com o Supremo Bom Pastor. Não tem sentido dizer, esse povo é ingrato. Eu lhe abri o caminho da libertação, o tirei da sua escravidão e ele quer me apedrejar. Porque esta é a história e não muda, sempre a mesma história. E somente um amor imenso e gratuito poderá encher o abismo que o pecado cavou no coração de cada um. Não esqueçamos que a medida do amor é um amor sem medida. O modelo do pastor é o coração de Moisés, que dá a sua vida para salvar quem o apedreja. Esse é o caminho da salvação. O nosso modelo é a paciência de Jesus, que nunca cansa de ensinar, conduzir, ir à procura da ovelha desgarrada. Quanto podemos aprender deste pastor despojado e incansável? E com estas luzes no coração, vamos ouvir de novo esse trecho que a liturgia hoje nos doa. Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés: Vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Bem depressa desviaram-se do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, inclinaram-se em adoração diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Estes são os teus deuses, Israel, que te fizeram sair do Egito. E o Senhor disse ainda a Moisés: Vejo que este é um povo de cabeça dura. Deixa que minha cólera se inflame contra eles e que eu os extermine. Mas de ti farei uma grande nação. Moisés, porém, suplicava ao Senhor Deus, dizendo: Por que o Senhor se inflama a tua cólera contra o teu povo, que fizeste sair do Egito com grande poder e mão forte? Não permitais, te peço, que os egípcios digam: Foi com má intenção que ele os tirou para fazê-los perecer nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Aplaque-se a tua ira e perdoa a iniquidade do teu povo. Lembra-te de teus servos, Abraão, Isaque e Israel, com os quais te comprometeste por juramento, dizendo: Tornarei os vossos descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e toda esta terra de que vos falei, eu a darei aos vossos descendentes como herança para sempre. E o Senhor desistiu do mal que havia ameaçado fazer ao seu povo. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais nos fazem entender o sentido desse trecho.
Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que de um lado nos ajude a colocar Deus no primeiro lugar da nossa vida, e do outro lado nos estimule a ter muita paciência e a sacrificar a nossa vida para pastorear as ovelhas que Deus nos confiou, como fez Moisés. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o quanto nos propomos. Moisés, misericórdia de Deus, paz e alegria a todos. Moisés, incansável pastor, paz e alegria a todos. Pastor, o silêncio e a dor do Senhor, tão difícil de entender, mas quem a vive sabe compreender. Até Jesus experimentou a força humana sumir, lágrimas e suor derramou, então nosso Pai do céu consolou. Me faz, Senhor, chorar, sorrir, suar, me faz acolher
pastor. O silêncio e a dor do Senhor, tão difícil de entender, mas quem a vive sabe compreender. Até Jesus experimentou a força humana sumir, lágrimas e suor derramou. Então nosso Pai do céu o consolou. Me faz, Senhor, chorar, sorrir, suar, me faz acolher, me faz, Senhor, na dor entender, e ao Pai